Oi pessoal, estamos de volta para mais uma aulinha de matemática, acompanhando aí pelo livro didático de vocês. Hoje, o tema da aula de hoje, vocês estão vendo aí na tela abaixo, usando a fatoração para resolver equações. Depois de fazer esse estudo minucioso sobre fatoração, que na verdade foi uma recapitulação de um conteúdo que vocês já iniciaram, vocês já viram no oitavo ano, é exatamente para nos ajudar a usar essa fatoração para resolver equações, principalmente equações do segundo grau, que é o conteúdo que nós vamos ver na sequência dos nossos estudos. E hoje nós vamos usar este recurso da fatoração que nós aprendemos nas aulas anteriores para resolver equações do segundo grau, principalmente equações incompletas. Então tá aí, acompanhe a aula de hoje com muita atenção, ok? Veja aí as orientações didáticas. Usando a fatoração para resolver equações. Muitas equações de grau maior que 1, ou seja, muitas equações maiores do que o grau 1, ou seja, vocês só estudaram, só viram nos anos anteriores como resolver equações do primeiro grau, que você isola o valor da incógnita x achando o seu resultado. Um resultado que satisfaz a equação. Então, muitas equações de grau maior que 1 podem ser fatoradas e transformadas em equações de produto nulo. Assim, os alunos podem resolver equações complexas, mesmo sem ter aprendido como solucioná-las de outra maneira. Ao explorar as situações apresentadas, enfatizar o fato de os alunos terem que escrever cada produto igual a zero para determinar as raízes da equação. Isso ocorre, por exemplo, na situação 1, que nós vamos ver a seguir. Então, o que é que nós entendemos nessas orientações? Que os alunos, mesmo eu ainda não ter apresentado para vocês as fórmulas, fórmula de Bhaskara, fórmula de delta, que é o que nós vamos estudar, para resolver equações de segundo grau, usando este conceito de fatoração, estudadas no ano anterior e anteriormente agora nesse ano, é possível que o aluno utilize esses conceitos aprendidos em fatoração para resolver equações complexas de grau maior que 1, ou seja, equações de segundo grau, equações de terceiro grau, usando o recurso de fatoração. É o que nós vamos ver nessa aula de hoje. Então veja aí abaixo, usando a fatoração para resolver equações, existe uma propriedade importante, válida para os números reais, que nos mostra que se x vezes y for igual a zero, então eu posso dizer que ou o x é igual a zero, ok? Ou o y é igual a zero. Podemos resolver algumas equações. Veja a seguinte situação. Então, se eu tenho aqui, pessoal, x vezes y igual a zero, eu posso dizer, ou um dos valores aqui é igual a zero. Eu posso dizer que o x é igual a zero, o zero multiplicado por qualquer outro valor vai dar zero, ou posso dizer que o y aqui é igual a zero. Não dá para saber quem é que é igual a zero. Um dos dois é igual a zero. Então, essa é a propriedade importante da matemática, é válida para todos os números reais, tá certo? Considerando essa propriedade e usando os casos de fatoração, nós vamos resolver algumas equações. Então veja aí, pessoal, quais são as raízes da equação x ao quadrado menos 16 igual a zero, vocês estão vendo aí abaixo na tela. Quais são as raízes dessa equação? Como x ao quadrado menos 16 é uma diferença de 2 quadrados, conteúdo que a gente estudou anteriormente, nós vamos usar o recurso que nós aprendemos de fatoração para resolver essa equação aqui. Vamos lá. Então vamos pegar. Quais são as raízes dessa equação? Vamos escrever novamente. X ao quadrado menos 16 igual a zero. Veja que essa é uma equação do segundo grau, pois o expoente da variável x é 2. Quando é que uma equação é do primeiro grau e quando é que é do segundo grau? Uma equação é do primeiro grau quando o expoente do x é 1. Quando é que o expoente do x é 1? Quando não aparece no expoente do x. Por exemplo,
x mais 5 igual a 0. É uma equação do primeiro grau, porque aqui no x eu tenho 1 e não precisa aparecer o expoente 1. E como é que resolve uma equação do primeiro grau? Vamos relembrar? X mais 5 igual a 0. A gente repete o x igual, passa o mais 5 para o outro lado, para o segundo membro, troca sinal, menos 5. Então aí você escreveria conjunto de solução, os valores que satisfazem a equação é o menos 5. Então é assim que se resolve uma equação do segundo grau. Outra, x mais 3 igual a 8. Como é que se resolve essa equação do primeiro grau? Repete o x no primeiro membro, igual ao 8, que já está no segundo membro, passando mais 3 para o outro lado, troca de sinal. Ele é mais e passa menos. X é igual a 8 menos 3, 5. Aí você ia escrever conjunto de solução dessa equação, 5. Lembra como se resolve uma equação do primeiro grau? Mas nós vamos agora resolver uma equação do segundo grau, onde o expoente do x é 2. Ó. Toda equação no qual o expoente do x for 2 é uma equação do grau. X ao quadrado menos 16 igual a 0. Mas a gente observa que aqui eu tenho uma diferença de 2 quadrados. A gente vai fatorar, ó. A gente vai observar quais foram os valores que elevado ao quadrado deu x ao quadrado e que elevado ao quadrado deu 16. Abro parênteses e elevo ao quadrado. Qual foi o valor que elevado ao quadrado dá x ao quadrado? É o próprio x. Aqui, abro parênteses. Qual foi o valor que elevado ao quadrado deu 16? Ou seja, basta calcular a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16, 4. Aí, após encontrar os dois valores que estão dentro do parênteses, ó, o primeiro valor é x, o segundo valor é 4, a gente vai fazer o produto da soma pela diferença. A gente vai fazer a soma desses dois valores, x mais 4, multiplicado pela diferença, x menos 4. Tudo isso igual a 0. Então, e agora, professor? Depois que encontrar o produto da soma pela diferença, eu vou tanto pegar esse x mais 4 igual a 0, como pegar esse x menos 4 igual a 0. Eu vou pegar primeiro esse aqui. X mais 4 igual a 0, eu tenho o quê? Uma equação do primeiro grau. Eu já vi e já sei como é que resolve a equação do primeiro grau. Isolo o x igual, passo mais 4 do meio, troca de sinal. Fica x igual a menos 4 nessa primeira equação. Aí agora eu vou pegar a outra, x menos 4 e igualar a 0. X, aí isso é igual, passando menos 4 para o segundo membro, fica igual a 4 positivo. Então o conjunto de solução de uma equação do segundo grau sempre vai ser dois valores. No caso, o primeiro foi menos 4 e o segundo 4. Então os valores que satisfazem essa equação é menos 4 e 4. Tá certo? Então é assim que se resolve uma equação usando a fatoração nessa primeira situação. Vamos ver aqui como é que ele faz aqui na tela. Ó. X ao quadrado menos 16 igual a 0. Ele fatora esses dois quadrados e faz o produto da soma pela diferença. É a forma fatorada. Aí pega esse primeiro valor, x mais 4 igual a 0, e encontra o valor x igual a menos 4. Pega esse segundo valor, x menos 4 igual a 0, passa menos 4 para o outro lado, x igual a 4. Então as raízes da equação x ao quadrado menos 16 igual a 0 são os números menos 4 e 4. Saiba que, olha só como é importante, as raízes de uma equação são os valores que tornam a sentença verdadeira, ou seja, a solução da equação. Como é que eu sei que ao encontrar a solução da equação está certo? Ó. A equação não é essa, x ao quadrado menos 16 igual a 0, e eu não encontrei no conjunto de solução menos 4 e 4, vamos ver se está certo. Basta você substituir, no lugar do x coloca os valores, primeiro menos 4. Menos 4, no lugar do x eu coloco menos 4 ao quadrado,
menos 16 igual a zero. Menos 4 elevado ao quadrado. Todo número negativo elevado ao quadrado dá positivo. 16 menos 16 igual a zero. Como deu igual, este valor aqui está correto. Assim eu faço com o 4 positivo, que dá a mesma coisa. Ok? Agora vamos para a segunda situação. Quais são as raízes da equação x ao quadrado mais 7x igual a zero? Vamos repetir aqui. X ao quadrado mais 7x igual a zero. Aqui nós vamos usar o recurso da fatoração com a colocação de um fator comum em evidência. Com a colocação de um fator comum em evidência. Qual é o valor que está aqui no primeiro termo algébrico e no segundo termo algébrico ao mesmo tempo? Qual é o valor? É o x. Então eu vou colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, a gente divide. X ao quadrado dividido por x. X ao quadrado dividido por x é x. Porque x vezes x é x ao quadrado. Mais 7x dividido por x. Cancela o x com o x que eu coloquei em evidência. Sobra só o 7. Igual a zero. Então, a resolução da equação, eu vou pegar o x que está fora e igualar a zero, é uma das raízes da equação, e vou pegar o que está dentro do parênteses, x mais 7, e igualar a zero e resolver essa equação do primeiro grau. X é igual, passando mais 7 para o outro lado, troca de sinal. Então, conjunto de solução dessa equação, esses dois valores que eu encontrei, o x igual a zero, e o outro valor de x menos 7. Ok? Vamos fazer novamente. Vamos lá, fazer novamente. Eu tenho x ao quadrado mais 7x igual a zero. Como resolver essa equação usando a fatoração? Aqui eu vou fazer a fatoração com a colocação de um fator comum em evidência, porque eu tenho o x e o x aqui ao mesmo tempo. Então o x vai ser o fator comum que eu vou botar em evidência. Abro parênteses. Divide o primeiro termo algébrico com o fator comum que eu coloquei em evidência. X ao quadrado dividido por x é x. Mais 7x dividido por x. Cancela o x com o fator comum que eu tenho em evidência. Sobrou só o 7. Aí aqui você vai ter duas raízes. Esse x que está fora, você já iguala a zero, é uma das raízes. E esse x mais 7, você que está dentro do parênteses, você iguala a zero e resolve a equação do primeiro grau. Passando mais 7 para o outro lado, fica x igual a menos 7. O conjunto de solução dessa equação são os dois valores de x, o 0 e o menos 7. Tá certo? Observa aí a resolução dele, ó. X ao quadrado mais 7x igual a zero. Coloca o termo comum em evidência. Colocamos o fator x em evidência. Esse x que está fora, você iguala a zero. E esse x mais 7 que está dentro do parênteses também iguala a zero. E passa o mais 7 para o outro lado, fica menos 7. Então, as raízes da equação x ao quadrado mais 7x igual a zero são os números 0 e menos 7. Ok, então tá aí, pessoal. Após a explanação desse conteúdo, como usar a fatoração para resolver equações, eu vou passar uma proposta de atividade para vocês, atividade do livro de vocês, ok? Vocês vão fazer aí a questão 7. Determine as raízes de cada uma das seguintes equações. Na letra A, x ao quadrado menos 9x menos igual a zero. Letra B, x ao quadrado menos 81 igual a zero. Letra C, x ao quadrado menos 64 igual a zero. Então vocês vão usar o recurso da fatoração, tanto com a colocação de um termo comum em evidência, como também fatorar a diferença de dois quadrados para estar resolvendo essa questão 7, essas equações aqui na atividade do livro de vocês. Então tá aí, pessoal, a atividade do livro de vocês está na página 81. Atividade, vocês vão pegar o livro didático de vocês na página 81 e vão fazer a questão
7. Questão 7, ok? Questão 7 da página 81 é a atividade relacionada a usando fatoração para resolver a equação de segundo grau. Então tá aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje, usando a fatoração para resolver equações, bem bacana. E vocês vão fazer a questão 7 da página 81, copiar no caderno e enviar devolutivo pelo WhatsApp, tá bom? Bons estudos, grande abraço, até a próxima.